Glória a Deus, né? A segunda parte aí para continuar, para não ficar muito grande esse ensinamento, mas assista os dois, que não seja tudo de uma vez para não ficar muito longo, né, o tempo, mas depois você assiste com o tempo. É muito bom, é muito edificante, né? Às vezes eu me atrapalho um pouquinho na leitura, mas não se preocupe que Deus está abrindo seu entendimento e vai testificar no final, você vai entender, tá bom? Que é um ensinamento bem, né? Você tem que estar muito, mas vai dar tudo certo. Vá anotando cada capítulo e versículo que está sendo lido aqui e depois você vai ler com calma e Deus vai abrir teu entendimento mais ainda. Então aqui o que separa, Isaías 59, o que separa o homem de Deus? O que impede as orações chegar até Deus? Porque a Bíblia diz em Isaías 59:1 que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar e nem o seu ouvido tampado, agravado para que não possa nos ouvir. Mas o que faz separação entre vós, o povo de Deus, né? Separação é o pecado, é a iniquidade. Então, o que separou Adão de Deus? O pecado, a desobediência. Essa é a primeira morte. Que o ser humano vai ter, a primeira morte espiritual, é quando nós não estamos debaixo das bênçãos de Deus, debaixo da graça de Deus, porque a graça de Deus é obedecer a Ele, como está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 e o 27 em diante. Então a gente precisa entender, os que obedecem está debaixo da graça, debaixo da bênção de Deus. Mas os que não obedecem, o próprio Deus fala que está debaixo de maldição, que é a morte espiritual, é afastado de Deus. Está vivo, mas pela misericórdia de Deus. Está vivo porque Deus, a misericórdia dele estende tanto para os bons como para os maus. A chuva não só chove para os bons, chove também para os maus. O sol não brilha só para os bons, brilha também para os maus. Mas isso é uma misericórdia. Não quer dizer que os ruins, os maus, vão ser salvos igual os bons. No final, não. No final, Deus é justo. Deus vai pôr uma balança. O que o homem semeou é o que ele vai colher. Porque Deus ele é justo. Não pode eu fazer tudo de errado e aquele se esforçou obedecendo a palavra, amando, não julgando as pessoas, saiu do pecado, se esforçou, e depois eu fazendo tudo de errado, no final eu estar junto com ele lá, subindo para o céu. Aí você vai falar, então, para que eu me esforcei tanto, sendo que viver no pecado é salvo também? Então você vai ver que muitos se enganam, muitos estão mortos espiritualmente, seja, separados de Deus por causa dos pecados. Por isso que Jesus veio, para nos ensinar que eu e você temos que sair do pecado. E aí, Jesus ele fala que o Espírito Santo, em João 16:8, que ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Sair do pecado. Eu e você temos que se arrepender, para que eu e você venha se aproximar de Deus, para que eu e você venha ser reconciliado novamente com Deus. Porque o primeiro homem ele perdeu o Éden, mas Deus quer devolver esse Éden para mim, para você, através de Cristo, dando vida espiritual, para que nós tenhamos comunhão com Ele e que nós vamos aprender com a palavra dele, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O alimento físico é para o nosso corpo físico, o pão. Por isso Jesus não descartou o pão, mas ele fala, mas nem só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. É as direções de Deus, o que pode fazer e o que não pode. Sair do pecado, o que pode comer e o que não pode, que é o pecado. Creio que você está entendendo. Amém? Então, o que nós aprendemos? O pecado nos afasta de Deus. O homem afastado de Deus, ele é morto espiritual. Ele não tem ligação com Deus, ele não entende nada de Deus. É por isso que o mundo, muitos não acreditam nas coisas de Deus. Fala até de boca que acredita, mas nas atitudes não acredita. Por quê? Porque está morto espiritual, está separado de Deus, não tem ligação, não tem conexão com Deus por causa do pecado. O pecado é uma barreira que está entre o homem e Deus. Aí essa barreira ela é rompida quando o homem aceita Jesus Cristo como Salvador e seu Senhor, começa a praticar e obedecer as Escrituras, as doutrinas de Cristo, que é a palavra de Deus. Aí aquela barreira ela é rompida e aí nós somos ligados,
nós se torna, nosso corpo se torna o templo do Espírito Santo, como está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 em diante, que tem a ver o templo do ídolo, o templo de Deus com os ídolos, porque vós são o templo do Deus vivo. Como ele mesmo disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas apartai seja da imundícia, do pecado, e eu vos receberei. Vós será para mim filhos e filhas, e eu serei para vós pai. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Então é muito real. Temos que sair do pecado. Por isso que Jesus veio tirar eu e você do pecado. Para que eu e você tenha vida espiritual. Que eu e você tenha comunhão com Deus. Que foi perdida por causa do primeiro homem e veio de gerações e gerações. E as pessoas não conheciam Jesus. Mas quando eu e você abrir o coração aí, você vai começar a conhecer as coisas de Deus. Você vai ter uma vida espiritual. E aí você é um homem espiritual, uma mulher, um jovem espiritual. É isso. Nasceu da água e do Espírito. É isso que está ensinando. Vamos lá. Para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Diz assim, preste atenção. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Até aqui. Olha que tremendo. Para você ver como é real essa palavra. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas. Andávamos segundo o curso desse mundo. Olha para você ver. Segundo a vontade do príncipe da potestade do ar, seja de Satanás, fazendo as coisas que ele gosta, pecado. Para que a gente venha ser enganado, porque ele sabe que se eu e você viver no pecado, na desobediência a Deus, nós estamos separados de Deus. Mas para isso Jesus veio, através do seu sacrifício e do seu ensinamento, da sua doutrina, da sua aliança, para que eu e você se arrependa e volte para Deus através de Cristo. E aí você é vivificado espiritualmente. Você já não vive mais nos desejos da carne. Você já não é mais filho da ira. Você agora é filho de Deus por meio de Cristo Jesus. Morreu o velho homem, a velha criatura, agora nasceu o novo homem. O novo homem, a nova mulher, o novo jovem em Cristo Jesus. Nasceu da água e do Espírito. Se arrependeu, remissão de pecados, e é cheio do Espírito Santo para permanecer firme na obediência da palavra e vivo espiritualmente. E agora, o que é que você vai entender? O que é a segunda morte? Você está lendo em João capítulo 5, versículo 24. Peço que você abra no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Em diante.
Na verdade, Jesus falando. Na verdade vos digo que quem ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. No 25. Em verdade vos digo que vem a hora e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Está falando espiritual. O homem morto espiritual, afastado de Deus, do pecado, e eles abrem o coração para a palavra de Jesus, que Jesus tem ensinado, e eles vão ser vivificados espiritualmente, como está escrito lá em Efésios 2, por meio de Cristo, da palavra. No 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao seu Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem, ou seja, é o Filho de Deus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então preste atenção que aqui está a explicação de toda essa pregação. Primeiro no 24, Jesus vai dizer: na verdade vos digo que quem ouvir a minha palavra, quem ouvir o evangelho de Cristo e crê, acreditar naquele em que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Olha que tremendo aqui. Essa palavra é para mim e para você. Então, por causa de Adão e Eva, por causa do pecado, da desobediência lá no princípio, e de outras gerações e gerações, e até as gerações que a gente chegou até nós, eles obedeciam a Deus, obedeciam essa palavra, eles tinham comunhão com Deus espiritual, entendia, lia a Bíblia para você, ensinava os caminhos do Senhor, conforme as Escrituras. Aí você para e fala assim, realmente, eu não conhecia essa palavra. Então isso mostra que você não tinha uma vida com Deus. Você não tinha conhecimento de Deus. Eu também não tinha conhecimento de Deus. Por quê? Por causa de Adão. Por causa do pecado adâmico. Por causa de Adão, a morte reinou. Reinou e reina até hoje. Quando fala até Moisés, porque os que creram em Cristo, eles já passaram para a vida. É isso que essa palavra está ensinando. Que aqueles que creem em Jesus Cristo, que creem na palavra, no Filho de Deus, eles já passaram da morte para a vida. Seja, eu dou um exemplo de mim. Alguns anos atrás, eu pegava essa Bíblia. Quando eu tentava ler ela, eu não entendia nada. Não sabia nem o que queria dizer isso. Ficava assim, sem entender. Mas hoje eu entendo. Por quê? Para mim chegar a esse conhecimento, eu tive o quê? Que acreditar na palavra de Jesus. Eu tive que acreditar que eu tinha que sair do pecado. Eu tinha que acreditar que Jesus ele morreu por mim para perdoar os meus erros, meus pecados. Eu tive que acreditar que eu não poderia viver uma vida errada como eu vivia, porque Jesus está me mostrando o caminho que eu deveria andar, que é através do Evangelho, os passos que ele estava ensinando, como ele ensinou para os discípulos e assim sucessivamente até nos dias de hoje. E é assim que vem a vida ao ser humano, através de Cristo. É ligado novamente o ser humano a Deus.
É isso que Jesus está falando até aqui no 25 e no 26. Mas olha o 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Olha aqui. Agora aqui já está falando dos que estão mortos fisicamente. Aqui está falando dos que já desceu à sepultura. Os que já não estão mais vivos carnalmente. Mas aqui ele diz que chegou a hora, e esta hora não se maravilheis, porque é chegada a hora que os mortos, os que estão nos sepulcros, seja, ouvirão a sua voz, seja, vão se apresentar até ele, vão chegar até ele para se apresentar. Para quê? Para receber a salvação da sua alma. E o outro, vai dizer aqui no 29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. É essa que é a segunda morte. Então veja bem, eu estou vivendo hoje afastado de Deus, afastado dos caminhos do Senhor, vivendo na prática do pecado, por causa eu aprendi, porque vem desde Adão, a geração de Adão, por causa do pecado adâmico, está até hoje na minha geração, na minha família, eu aprendi tudo aquilo, porque eles não conheceram também para me ensinar as coisas de Deus, as coisas, as escrituras, para mim conhecer a verdade e a verdade me libertar, me dar vida espiritual. E aí chegou essa palavra até mim hoje, porque antes eu vivia no pecado, então eu não tinha comunhão com Deus, eu não entendia a Bíblia, eu não conhecia as escrituras. Então, para mim conhecer as escrituras, entender o que Jesus quer na minha vida, me ensinar a andar nos caminhos dele, eu tenho que primeiramente me arrepender, abrir o meu coração, ser humilde para aprender. E assim, eu dou ouvido à sua palavra, então eu já passei da morte, seja espiritual, estou vivo físico, mas morte espiritual é você separado de Deus, você não tem comunhão com Deus. Então, a partir do momento que eu dou ouvido a essa palavra de Cristo, eu começo a ter a presença do Espírito Santo me ajudando, me convencendo dos pecados, e eu vou deixando, eu vou sendo transformado de glória em glória pelo Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para transformar o ser humano, o caráter, o corrompido que veio de Adão, que nós vivíamos. Então, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo e obedecemos a palavra de Cristo, nós já somos ligados com Deus. Temos comunhão com o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós começamos a compreender o Evangelho de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Porque agora é ligado espiritual com espiritual. Porque é dado vida espiritual. É ligado. É ligado. Aquilo que tinha sido perdido, agora, através de Cristo, é ligado pela obediência da palavra. Você está compreendendo? Só que aqui está falando também dos mortos, os que desceram à sepultura. Ah, não está mais vivo fisicamente. Tá. Só que aqui mostra o que Jesus fala, ó, não se maravilheis. Por quê? Os que estão mortos na sepultura, eles ressuscitarão. Os que fizeram bem, os que praticaram, os que mesmo morreram fisicamente, como ele diz lá em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creram em mim, mesmo que morreram fisicamente, que foram sepultados, voltou para o pó, eles não morrerão, eles terão a vida eterna. É isso que Jesus nos ensina. Então, se eu e você tá vivo espiritualmente, com comunhão com Deus, obedecendo essa palavra, se amanhã eu desço à sepultura, eu não morro espiritualmente. Porque Jesus diz que mesmo que morra carnalmente, desça para a sepultura, mas eu já estou salvo pela obediência
as escrituras, a vontade de Deus. Então, porque eu criei, eu acreditei na palavra. Eu não deixei essa palavra de lado na minha vida, mas eu me esforcei para me ter comunhão com Deus, que é a vida espiritual, o contato com Deus, a aproximação com Deus, a ligação com Deus através de Cristo. Porque com Adão eu não tinha. Pelo pecado adâmico, todo ser humano ele é afastado de Deus, mas pelo homem Jesus Cristo é unido com Deus novamente. Por isso que fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega até Deus, a presença de Deus, mesmo aqui nessa terra, se não for através de Cristo, se não for através do Evangelho. Essa união com Deus não é somente lá no céu, é aqui nessa terra ainda. A partir do momento que eu acredito nesse Evangelho, eu tenho uma vida espiritual com Deus, então eu sou ligado ao Espírito Santo de Deus. Eu começo a aprender as coisas de Deus na minha vida porque veio uma vida espiritual. Meus olhos foram abertos. Quando uma criança nasce, os olhos dela abrem. Aí vai crescendo, vai se alimentando, vai ficando forte. Isso é Deus na nossa vida. Crescer na graça e no conhecimento. Crescer no espiritual. É isso. Só que aqui também diz que os que morreram na desobediência ressuscitarão para a condenação eterna. Então, o que é que eu entendo com isso? Se eu vivi uma vida aqui, dando um exemplo para mim, no pecado de Adão, desobedecendo, vivendo nas vontades da minha carne, no adultério, na prostituição, na mentira, eu morro, eu desço à sepultura. Eu já estava primeiramente morto espiritualmente, eu estava desligado de Deus. Eu não tinha essa comunhão com Deus. Eu já estava morto espiritual por causa do pecado, das ofensas, que eu não obedecia a Deus, eu não obedecia a palavra de Deus. Vivia do jeito que eu queria. Então eu já estava morto espiritual. Fisicamente eu estava vivo, pela misericórdia de Deus. Eu poderia em vida ainda me arrepender, reconhecer que eu precisava ter essa comunhão com Jesus para que eu viesse até Deus, para que o Espírito Santo de Deus habitasse em mim e me desse vida. Porque é através do Espírito que a gente vem ter uma vida espiritual. Mas para ter essa vida espiritual, nós também temos que obedecer a palavra. Porque Deus não habita em templo sujo. Deus, ele limpa a gente primeiro, ele quebra o vaso, amassa o barro e depois faz um vaso novo. Porque o próprio Jesus fala que não tem como colocar um vinho novo em um odre velho, seja em um vaso velho, porque ele vai estourar. Então Deus primeiro ele faz um vaso novo para colocar um vinho novo. Porque o que é um vinho novo? O que é um vaso novo? Vai vir só coisas novas, vai nascer de novo, vai ter uma nova vida espiritual, um novo homem, a nova mulher. Aquele velho homem adâmico que vivia cheio de pecado, nas práticas do erro, da desobediência a Deus, esse morreu, esse já era. Mas agora vivo, Cristo vive em mim. Agora eu tenho vida espiritual, comunhão com Deus, vivendo nos caminhos do Senhor, obediente, um novo homem, um caráter transformado, deixou de mentir, de roubar, de matar, de se prostituir, de fazer tantas coisas erradas que desagradava a Deus, porque agora eu aprendi, eu tenho vida, agora eu enxergo que tudo aquilo era mentira do diabo para me enganar, como ele enganou Adão e Eva. Então agora eu vou andar com Cristo, porque Ele é a minha vida, Ele me ressuscitou, que eu era um morto espiritualmente, agora eu tenho vida. Tá, é isso. Mas se eu não der ouvido, eu estava morto espiritual e morri carnal, é a segunda morte. É isso que está falando. Aquele que é incrédulo, aquele que anda na fornicação, na mentira, na idolatria, na feitiçaria, ele não entrará no reino de Deus, mas será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, seja, se eu estou nessa prática de feitiçaria, de mentira, de adultério, de fornicação, eu estou desligado de Deus, eu já estou morto. A primeira morte é espiritual, afastamento de Deus, como está lá em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, seja a primeira morte espiritual, como Adão.
O salário do pecado, pelo pecado, Adão morreu espiritualmente. E a morte reinou, a morte espiritual. Adão ficou vivo fisicamente, mas espiritual. Ele foi desligado de Deus, foi expulso do Éden. Ele já não tinha mais a eternidade. Então isso mostra, primeira morte. É o que o ser humano, quando está no pecado, na desobediência a Deus, ela também está morto espiritualmente, não tem ligação com Deus. Mas a partir do momento que ela olha para Jesus, abre o coração para a palavra de Jesus, o Evangelho de Cristo, reconhece que ele sacrificou a sua vida para salvar e perdoar nossos pecados, e nós começamos a se achegar até e dar ouvido para a palavra, conhecendo a verdade, somos transformados, somos lapidados a cada dia, tendo vida espiritual, recebendo o Espírito Santo em nossas vidas, e aí você desceu à sepultura com Cristo, firme com Cristo, não morre, não é condenado mais, já tem um endereço, salvação. Mas se eu não tenho como, eu vivo no pecado, estou no erro, estou em várias práticas de pecado, eu não quis saber da palavra de Deus, como diz lá em Gálatas 5,19, lascívia, adultério, mentira, inveja, glutonaria, inimizade, bebedice e outras coisas mais semelhantes, como já tenho dito, os tais que cometem tais coisas não entrará no reino de Deus. Então, seja, se eu morri nessa prática, eu já estava morto espiritual e morri fisicamente, acabou para mim. É a segunda morte. É isso. É a segunda morte. Eu vou ressuscitar para quê? Para condenação. Porque a palavra já me julgou, a prática que eu estava. Eu não quis saber da palavra. É isso que Jesus fala lá em João 12, 47, 48. Os que não der ouvido para a palavra que eu prego, eu não julgo, mas já tem quem o julgue. A própria palavra, ela vai julgar no último dia. Então tá aqui. Ela está nos ensinando a ter vida espiritual. Está nos ensinando a como ter uma nova vida, uma comunhão com Deus, através do Evangelho de Cristo. É nós se achegar até Jesus e Ele é o que vai nos unir com Deus, através do sacrifício dele. Nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, foi perdoado nossos pecados porque nós se arrependemos e nós estamos firmes com Cristo. E o Espírito Santo está nos conduzindo até a volta de Jesus, seja quando nós fechar os olhos ou quando Jesus aparecer nos céus para nos levar para morar com ele. Mas se eu e você tiver morto já espiritualmente e morremos fisicamente, acabou para nós. Quer ver? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Diz assim: Eclesiastes, depois de Provérbios. Capítulo 9, versículo 10. Diz assim: Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vai, não há obras, nem projetos e nem conhecimento nenhum. E nem sabedoria alguma. Olha aqui, o que é que nós aprendemos com essa palavra? Salomão, né, um rei ali muito sábio, que escreveu Provérbios, Eclesiastes, né, Cantares. Então a Bíblia diz o quê? Que faça o melhor com toda a tua força. Se entrega para Jesus. Obedece essa palavra. Se esforça, se arrepende enquanto tu tá vivo. Faz a obra de Deus enquanto tu tá vivo, enquanto eu tô vivo. Com todas as tuas forças. Porque se tu morrer fisicamente, se você estiver morto espiritualmente e morreu fisicamente, para onde você vai, não tem mais como ter obras, não tem mais como você se arrepender, não tem como mais você e eu
obedecer Jesus mais. Não tem mais como. Porque é obediência nessa terra. Nós temos que fazer o melhor enquanto eu e você está vivo. Se nós estivermos mortos espiritualmente, mas nós estando vivos carnalmente, nós podemos ainda se arrepender e dar ouvido a essa palavra. É o que Jesus falou. Que quando os mortos espiritualmente der ouvido a essa palavra, vai vir uma vida. Porque Jesus é a vida. Jesus, ele é a vida. Jesus, ele é a palavra, a gente obedecer a palavra dele. E aí nós vamos ter vida com ele. E vida eterna. Se nós morrer com Cristo, é lucro. Por isso que o apóstolo Paulo falou. Morrer com Cristo, obedecendo a Cristo, é lucro. Porque você não morre, você terá vida eterna. Mas se você morrer sem Cristo, segunda morte é lago de fogo. É isso que está falando. Então, vamos se esforçar. Vamos abrir o coração. Não brinque com a sua salvação. Se você está morto espiritualmente, seja separado de Deus, está no pecado, se arrependa, chegue até Deus, porque Jesus morreu por você. Ele quer te dar vida, ele só quer que você se arrependa. João 5, 25, 24, 25 fala que é agora, ele quer que você ouça agora, para que ele te dê vida, vida espiritual, e você vai andar nos caminhos de Cristo e vai ter a comunhão com Deus. Vai voltar a presença de Deus para nossas vidas, qual foi perdida por causa de Adão. Cristo é a nossa salvação. Você está entendendo porque Jesus é o nosso Salvador, é o nosso mediador, é Deus, o nosso Salvador, o nosso Rei? Ele não só foi o sacrifício, ele é tudo, ele ensinou tudo para nós ter a nossa salvação. Por isso que ele fala lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter a vida eterna, porque ela testifica de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E Jesus é a nossa vida espiritual e a nossa vida eterna. Porque essa carcaça aqui veio do pó e para o pó retornará. Mas Deus dará para mim e para você um corpo glorificado para morar para sempre com Cristo no céu. E se você não sair do pecado, não abrir o coração para Jesus, não querer ter uma vida, uma comunhão com Deus, nascer da água e do Espírito, você, infelizmente, se você perder essa vida aqui, não espere ter outra. A outra é condenação eterna, lago de fogo. É isso que eu entendi. A segunda morte é você perder a sua vida física. Você já morreu uma, que é espiritual, a comunhão com Deus. Aí você perde a outra, é lago de fogo. A segunda morte já é condenação. E a condenação ela só vem quando nós deixamos essa vida. Nós deixamos esse corpo. A nossa alma, pelas nossas obras, nossas práticas, perante a palavra de Deus, é Ele que vai julgar. Ah, você morreu no pecado, na desobediência? Condenação. Ah, você obedeceu, meu filho, deu crédito à minha palavra? Salvação da tua alma. Vem, bendito do meu Pai, receber o que eu tenho preparado para vocês desde o princípio. Mateus 25, do 31 ao 44. Leia lá, que você vai ver que é muito poderosa essa palavra. E não pegue como julgo, pegue como amor. Porque Deus, ele é amor. Deus, ele é misericórdia. Deus também é justiça. Por último, que ele é juízo. Então, primeiro vem perdão, amor, vem amor, perdão, misericórdia, paciência com a gente, justiça, porque é justo, nós temos que acreditar, mesmo nós não vendo Deus, o Espírito Santo, nem Jesus, porque ele está em espírito, mas ele está presente conosco, ele não é mentiroso, a gente sente, que se a gente tem uma vida espiritual, você sente a presença de Deus. E outra, se eu e você não der crédito, nós não poderemos reclamar de nada, porque a chance eu e você temos, porque Jesus, ele te ama e ele quer te salvar. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu espero que tenha tirado a tua dúvida e que com essa palavra, mesmo que foi um pouquinho longa, mas vale a pena para você aprender. Deus abençoe em nome de Jesus.